não, aí pergunta difícil, ao mesmo tempo fácil, né? Com todo respeito ao Reagan, cara, o Rickson certamente estava num degrau acima, por mais que eles tenham feito uma luta muito aguerrida e que o Reagan começou bem na luta e tal, realmente o Rickson, naquela época, ele era o cara a ser batido e ninguém bateu. Então, não tem o que dizer, né? Certamente, se tivesse escolher entre o Reagan e o Rickson é o cara que foi o melhor nessa época, fato. Falando do Rickson, né, que ele é uma entidade dentro do jiu-jitsu, de fato, e muita gente que treinou com ele, inclusive o próprio Castelo Branco, que era mais pesado do que o Rickson, maior, e ele falou que em determinado, teve um determinado evento, enfim, que ele, uma ocasião que ele chegou a fazer um treino com o Rickson e ele se sentia diante de assim, de fato, de um fenômeno. E o próprio Draculino uma vez falou que isso, ele novo ainda, na época que, bem ali que era Clube Gracie, antes de ser Barra Grace, que depois virou Gracie Barra, aquela, tipo, no metade dos anos 80, e teve um dia que o Rickson ia fazer um treinamento, eu não me lembro na casa de quem, e daí foi Draculino, o Roleta, o Nino, todo mundo foi nesse treino, o Renzão, e ele falou desse jeito, foi pegando um por um, de tudo quanto é jeito que você imaginar, enfim, ele e o próprio Soca uma vez falou que estava nesse treino, que o fato dele tentar pegar na gola do Rickson era como se fosse uma vitória, de tanto que era só de encostar, não conseguir fazer encostar no kimono dele, você já sentia como se você tivesse feito alguma coisa fantástica, de tão impressionante que ele era. Você chegou a ter alguma oportunidade de fazer algum tipo de treino, ou participar de algum seminário do Rickson? E se sim, você também viu algo, viu que ele estava um degrau acima mesmo? Eu tive essa oportunidade uma vez e é simples assim como eu vou te dizer. É um jogo absolutamente progressivo. Ele não está preocupado em parar numa posição, ele está preocupado em te pegar. Ele está preocupado em passar a sua guarda, ele está preocupado em te pegar. E ele vai progredindo. O grande problema de treinar ou lutar com o Rickson, eu acredito que a minha humilde visão, né, disso tudo, é que ele vai caminhando e você tem que seguir junto no mesmo momento, porque se você deixar ele andar um passo na sua frente, daqui a pouco ele está 2, 3 e você está finalizado. Se ele botou a mão e você não botou a mão na hora, pensou, e o que ele tinha, ele tem um reflexo condicionado gigantesco de como seguir naquele roteiro do que ele vai fazer naquele momento, que solução ele vai dar para aquilo, ele ia, cara, num roteiro como se ele estivesse andando e você que o acompanha, porque se você não o acompanhar, você vai ficar para trás. E ficar para trás significava bater. Então, assim, o que eu posso dizer é isso. Ele nunca teve muito preocupado com o que os outros iam fazer. Ele estava preocupado em colocar em prática aquilo que ele ia fazer e você que vem atrás para tentar se defender daquilo que ele vai propor. Entendeu? Ele nunca deixou ninguém apresentar a sua carta as suas cartas botar as suas cartas na mesa. Ele botava as cartas na mesa e as pessoas tinham que vir acompanhando e fatalmente chegava um momento que a pessoa não acompanhava e era isso, e aí batia. É impressionante, eu estou lembrando todo mundo que fala isso é impressionante, né? E você fica imaginando um monte de hater que ele tem, pessoas que não gostam de dar o braço a torcer, que de fato, você vê o Soca falar que se ele conseguisse pegar na lapela já era para ele uma realização, de tanto que era difícil chegar perto, né? Era uma coisa assim, impressionante mesmo. Tem que dar valor, né? Realmente pelo que todo mundo fala, ele foi de fato um fenômeno, né? Não tem como tirar isso do Rickson. Não tem, assim. Ele deu um seminário no Rio de Janeiro, uma época, eu não lembro se foi organizado pelo Paulinho Caruso, não sei quem foi que organizou, se eu não me engano foi na Axe, onde ele treinou com todo mundo, pegou todo mundo e ele dizia o seguinte, olha só, em que posição você quer começar? Porque eu vou te finalizar na posição em que você começar.
Então, assim, o cara falou, eu quero pegar tuas... Deixa eu começar nas tuas costas. Aí, pô, ia lá, botava os 2 ganchos, mão na gola, ia para cima dele, cara, ele saía e ele arrumava um jeito de conduzir a luta para estar nas suas costas, para te finalizar nas costas. Então, assim, E outra coisa, né? E aí, já falando de mais para diante e tal, pessoas que falam sobre ele quando ele lutou Vale Tudo, e etc., que ele não se testou, e etc. e tal. Eu penso da seguinte, a gente estava conversando sobre isso outro dia, até na confraria. Outro dia não, já tem tempo, mas a gente falou sobre isso. Quando o Rickson é um cara que nasceu em 1958, cara. Então, quando ele lutou o Pride em 1998, ele estava com 40 anos. Quando as pessoas viram o Rickson no maior palco que ele podia se apresentar, ele já tinha 40 anos. E aquela luta contra aqueles japoneses, para o evento japonês, era a luta que fazia sentido para os japoneses. Tem a história que a gente vai falar, provavelmente vai falar mais adiante, a respeito do equilíbrio entre o que é esportivamente importante e o que é importante do ponto de vista de entretenimento para esse nosso esporte, que é o MMA. Ele não escolheu ou deixou de escolher o lutador. Né? Então, as pessoas precisam entender que em 98, quando as pessoas começaram a ouvir falar, quando teve o primeiro Pride, ele tinha 40 anos. Né? Em 98, ele lutou com. A última luta dele foi em 2000, ele tinha 42 anos. Aí você vai olhar hoje em dia, vamos buscar quem que está no seu prime lutando com 42 anos de idade. Vamos dar um. E hoje o esporte é completamente diferente. Né? Enfim, a preparação física, e, enfim, a ciência do esporte, do condicionamento físico é outra. Então, cara, assim, para os haters do Rickson, eu não tenho muito o que falar, não. Aí as pessoas, assim, existe uma história também a respeito do, porque o Rickson e o Marco Ruas, eu sou amigo dos dois, entendeu? Eles têm lá as coisas dele, lá aconteceu, a maneira que aconteceu foi assim, ou foi assado, não me cabe, entendeu? Eu gostaria de ter visto essa luta acontecer na hora que podia, porque os dois regulavam mais ou menos de idade e tal, então eu gostaria de ter visto. Não aconteceu, não dá para chorar também, entendeu? Eu gostaria de ter visto um monte de jogo de futebol de time bom contra. Eu gostaria de ver o time da seleção brasileira de 82 jogar contra o time do Maradona que ganhou a Copa de 86. Não vi. Eu acho que o Brasil dava um saco os jogos, né? Ganhava de 10-0, mas eu não vi. Então, assim, é mais ou menos isso, entendeu? A respeito de um pouco de antagonismo que existe em relação ao Rickson, né? Exatamente. Só para terminar isso, aí você viu a qualidade das pessoas que falam sobre ele, a ponto do Gurgel, que foi um dos grandes competidores também dos anos 80, 90, e que depois virou um ícone também como administrador com a Aliança, né? Não precisa nem de falar que ele já faixa preta, foi finalizado no primeiro vez que ele treinou com o Rickson 9 vezes e se sentia como se a profissão, como se, peraí, o que eu tô fazendo, o que esse cara fazia, será que o que eu faço é jiu-jitsu mesmo? Dele falar isso abertamente, então assim, dele se sentir tão inferior tecnicamente ao Rickson a ponto de falar isso, já era, e é um cara que foi várias vezes campeão mundial, um cara que era super duro, a gente tá falando do Draculino, outro monstro dentro da categoria, do Soca, do Roleta, do Nino, do Renzo, pessoas históricas dentro da história de jiu-jitsu, então alguém criticar o Rickson é um negócio surreal, né? Surreal. Não são pessoas que eram da academia dele, que deram esse depoimento, né? Enfim, e são pessoas que não tinham a menor necessidade de dar esse depoimento se ele não fosse absolutamente verdadeiro. Né? Não tinha por que o Fábio, naquela época, enaltecer o que acontecia se isso não fosse verdade. Né? Não fazia muito sentido. Né? Então, as coisas são como são, não tem muito o que fazer, não. Exatamente. Há quem pense o contrário, mas, né, a história está aí para. Né, e os números estão aí para mostrar as coisas como elas são.